aqueles que assistirão depois, uma vez que esse culto sempre é gravado. Nós iniciamos o nosso culto invocando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a todos a nos acompanharem no primeiro hino, que também é uma forma de nós invocarmos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Convido todos a se colocarem de pé. Nosso momento em que nós nos achegamos de Deus, o nosso Pai, com toda a humildade e também com toda a sinceridade, para diante dele nós confessarmos os nossos pecados. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Convido a todos a acompanharem o próximo hino, uma forma de reflexão, o hino que se intitula Perdão, Senhor. Onde o hino coloca as diversas situações em que nós pecamos diante do nosso Deus. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração, e vem livrar-me de certezas
O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte. E aos que nele creem, Deus promete que perdoa os pecados. Por isso, pergunto a todos vocês se a confissão, agora há pouco feita no hino, foi sincera e verdadeira. Se assim for, afirmem dizendo sim. Sim. Por causa dessa confissão, como pastor da igreja, chamado e ordenado, perdoo os pecados de vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a todos a nós lermos o Salmo 119, a partir do versículo 29 129, até o versículo 136, conforme encontramos na projeção do nosso programa de culto. Salmo 119, a partir do versículo 129. Os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme como prometeste. Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Nós vamos orar. Ó Deus, nosso bondoso Pai, nós exclamamos junto com o salmista: os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. Ó Deus, ilumina nosso coração e nossa mente, para que de fato nós possamos sempre ter essa certeza de que os teus mandamentos de fato são muito bons para todos nós, e por isso ajuda-nos a cumpri-los diariamente e de todo o coração. Por Jesus nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar-se. Convido a todos a nós cantarmos o próximo hino, Senhor meu Deus.
por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte e as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Afinal, em esplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. As leituras para esse culto, a leitura do Antigo Testamento, nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 1 e 2, e depois do versículo 6 até o 9. Deuteronômio 4, 1 e 2, onde começamos assim. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. E continuando no 6, portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor. Nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. E a leitura do Evangelho nós encontramos em Marcos, no capítulo 7, versículos 14 até 23. Marcos 7, 14 a 23. Durante essa leitura nós ficamos de pé. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse:
Vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. E ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Convido a todos agora a nós fazermos a confissão da nossa fé, seguindo conforme o programa, hoje através do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, e uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Em preparação à mensagem, nós cantamos o hino Refúgio e Fortaleza.
nosso refúgio é. Deus conosco está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Hoje fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. O texto que nós vamos usar para a nossa mensagem vai ser também de forma ilustrada, pelo menos em parte, está em Efésios 6, dos capítulo 6, os versículos 10 e seguintes. Eu peço que deixem depois a sua Bíblia aberta, quem está com ela, para que possam acompanhar na sequência a explicação desse texto de Efésios. Efésios 6, 10 a 20, tem como título a armadura do cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho,
embora esteja agora na cadeia. Portanto, ore para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Esse texto de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, bem no finalzinho, o apóstolo Paulo nos dá uma dica de onde ele está. Ele está preso. Ele está preso em Roma por justamente ser um pregador dessa mensagem que ele acaba de falar. Ele usa aqui uma linguagem muito interessante, e para nós entendermos um pouco melhor do que ele fala, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Eu quero convidar todos vocês a me acompanharem, a nós voltarmos lá para o período em que esse texto foi escrito, para entendermos um pouco melhor do que o apóstolo Paulo está falando, e a ilustração principalmente que ele usa nesse texto. E o apóstolo Paulo, ele, no início logo, no versículo 11, ele diz: vistam-se com toda a armadura que Deus deu a vocês. E que armadura o apóstolo Paulo está falando? Essa armadura era a armadura que os soldados romanos usavam no tempo de Jesus. E essa armadura, como um todo, ela tinha várias partes. E o apóstolo Paulo aqui, justamente nesse texto, a partir do versículo 13, ele começa a falar de cada uma dessas partes e qual era a função que cada uma dessas partes tinha, e ele faz esse comparativo de cada uma parte com alguma coisa ligada à própria palavra de Deus. E é muito interessante isso. Então, para nós entendermos um pouco, precisamos pensar naquela vestimenta toda que os soldados romanos usavam no tempo de Jesus. Acredito que você já deve ter visto em algum filme, alguns filmes daquele período, mesmo filmes sobre a crucificação de Cristo, quando os soldados aparecem, eles usam essa armadura toda, de alguma forma a gente consegue identificar isso. E Jesus diz, o apóstolo Paulo diz exatamente isso: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Então a armadura, por um lado, é essa dos soldados romanos, mas o apóstolo Paulo usa isso como um exemplo para mostrar para todos nós. Primeiro, ele fala de um cinto que era usado. Esse cinto, na verdade, era uma forma de eles amarrarem, toda a roupa que eles estavam usando. E o cinto, ou cinturão, como era chamado, é a peça que mantém a armadura ajustada ao corpo, dando sustentação e firmeza para as demais peças. Serve também para pendurar a espada junto ao corpo. Então depois o apóstolo Paulo fala desse cinturão, do significado que ele dá para esse cinturão, mas para nós entendermos, então naquela armadura que eles usavam, o cinto, tinha justamente esse sentido, de ficar em volta do corpo, prendendo a própria espada e prendendo a roupa como um todo, podemos dizer assim. Depois tinha uma outra peça, também usada, muito importante, que era a couraça, essa que protegia todo o peito, pode-se dizer assim. Era uma peça que estava sobre o tronco e era uma das peças talvez mais importantes, pode-se dizer assim, porque ela protegia o coração. Então, quando eventualmente vinham as flechas, os dardos inimigos, essa couraça protegia uma das partes vitais do corpo dos soldados, porque era o ponto que se tentava geralmente atingir do adversário para atingir o seu coração. Depois nós temos as sandálias, que também eram usadas pelos soldados, e as sandálias, elas tinham qual função? Primeiro, para dar firmeza,
não tinham ainda, alguns falam em uma espécie de uma bota, né? Era meio parecido, tinha alguns modelos um pouco diferentes. Mas eles davam segurança e firmeza para o soldado. Sem esse calçado, ele ficava vulnerável, podia escorregar, enfim, era muito mais suscetível a cair. E também era usado, né, inclusive para chutes, né, contra o próprio inimigo. Depois tinha uma outra peça muito importante, que era o escudo. O escudo, que era uma forma de proteção individual, e ali tem uma figura, por exemplo, que eles chamam de formação de tartaruga, né? A tartaruga nós conhecemos, né? Ela tem uma proteção, né, muito forte, então quando ela precisa de proteção, o que a tartaruga faz? Ela se encolhe para dentro do casco. E esse escudo era quase que, né, um casco de uma tartaruga, né, que eles usavam como proteção. E quando eles entravam nas batalhas, muitas vezes eles faziam, né, eles se juntavam, né, ficavam muito próximos uns dos outros e usavam na parte por cima deles também, porque era uma forma quase de proteção completa, né? Mesmo quando os dardos vinham, né, eles se protegiam pela frente e também, né, porque os dardos poderiam cair de cima para baixo, né, dependendo do ataque dos inimigos. Depois nós temos o capacete, né, que era uma outra peça muito importante, que ela também protegia principalmente a cabeça. Assim como a couraça protegia o coração, o capacete protegia toda essa parte da cabeça, que era uma outra parte sempre que os inimigos tentavam atingir de alguma forma para derrubar os adversários. E por último, a espada, né, que era a arma, né, da grande maioria, né, para tentar combater os inimigos ou para atacar também os inimigos, principalmente nas lutas, né, quando eram corpo a corpo, quando eram muito próximos. E então nós temos essa figura aqui, só para a gente pensar um pouco, né, ilustrar essa figura. Então o capacete, a couraça, o cinto, o escudo, as sandálias e a espada, né, que são todas as partes que o apóstolo Paulo usa aqui nessa figura. Por último, nós vemos depois, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo justamente vai fazer referência a todas essas peças, né, e dá um significado diferente a cada uma dessas peças. A primeira peça que o apóstolo Paulo usa, ele fala do cinto. O que significava o cinto? O cinto justamente, ele fala que é para prender a verdade, né, em nossa volta. O que é essa verdade? Diz, usem o cinto da verdade. Aqui o apóstolo Paulo ele vai falar de uma luta que nós temos diariamente. E que luta é essa? Ele fala exatamente que essa não é uma luta como os soldados faziam, é uma luta espiritual. E essa luta espiritual, ele diz, ela está aí, ela está o tempo todo contra nós. E diz, o nosso inimigo, ele também tenta nos atacar, assim como faziam os soldados adversários em relação ao próprio soldado. Então ele diz, assim como um soldado precisa estar protegido de tudo isso, com o cinto, a couraça, capacete, enfim, com todos esses instrumentos, assim nós precisamos estar sempre preparados também para uma guerra que nós enfrentamos diariamente. E ele fala justamente também dos dardos do maligno, né, que ele se refere, ele mostra que essa luta vem o tempo todo contra nós. Isso o apóstolo Paulo escreve há mais ou menos 2000 anos, não bem. E se nós pensarmos que essa palavra do apóstolo Paulo era extremamente atual, porque o apóstolo Paulo fala exatamente daquela luta que começa desde a queda de Adão e Eva em pecado. É lá que o problema de alguma forma
acontece quando Satanás tenta Adão e Eva, e a partir dali, com a queda em pecado, o tempo todo nós também somos tentados, e o tempo todo nós precisamos lutar contra tudo isso. O maligno nos ataca constantemente, com mentiras, acusações e de todas as formas possíveis, para tentar nos enganar e para tentar nos levar para longe do nosso Senhor e Salvador. O diabo quer que nós acreditemos que nós estamos condenados. O diabo quer que nós duvidemos de Deus. Ele quer que nós não acreditemos que de fato nós podemos ter a salvação. Quando o apóstolo Paulo fala dessa luta, ele sabe da nossa condição, ele sabe da minha condição, ele sabe da condição de todos nós. Por isso, ele começa dizendo: nós precisamos usar o cinto da verdade. A verdade que é aquela de que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso ele diz: nós precisamos usar as sandálias que pregam a boa nova, as sandálias que levam essa verdade, as sandálias que levam o Evangelho da paz. Porque é através da pregação da palavra que nós sempre de novo renovamos a nossa certeza de que de fato Jesus Cristo é o nosso Salvador. Portanto, nós precisamos do cinto da verdade e nós precisamos também das sandálias que levam e que pregam a boa notícia da paz. Ele também continua dizendo: e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. O apóstolo Paulo compara a nossa fé justamente com um escudo. Aquele escudo que nós vimos antes, né, que é uma forma muito interessante de proteção. Ele diz: assim como o soldado usa esse escudo para se proteger dos dardos, assim a fé também nos protege. Porque a fé é justamente a certeza que nós temos de que Deus nos mandou um Salvador. E quando vem os dardos do inimigo, diz, é pela fé, ou através da fé, que nós lutamos, que nos mantemos firmes, para nós não duvidarmos e assim nós seguirmos a nossa jornada como a vida eterna. E ele continua depois dizendo: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Lembrando que o capacete era uma forma também de proteção. Da mesma forma, diz o apóstolo Paulo, nós precisamos desse capacete da salvação. É esse capacete, ou essa salvação, que nos garante, aquilo que Jesus fez nos garante, e que de fato um dia nós podemos estar com Ele na eternidade. E como nós lutamos? Nós lutamos com a espada do Espírito, diz o apóstolo Paulo. Porque nós sabemos que através do Espírito é que a nossa fé é constantemente renovada. Por isso nós precisamos da palavra de Deus para sempre de novo nos fortalecermos, para nós ouvirmos e termos a certeza que de fato Cristo morreu por todos nós. A luta que o apóstolo Paulo fala aqui, ela é uma luta que acontece não esporadicamente. É uma luta que acontece diariamente. Ela acontece o tempo todo. O tempo todo nós somos submetidos às tentações.
O tempo todo nós somos submetidos justamente a nós deixarmos o caminho que é o verdadeiro caminho. O tempo todo nós somos tentados, assim como Adão e Eva foram tentados lá no Jardim do Éden. O tempo todo nós precisamos lutar contra o nosso inimigo, porque ele quer nos desviar e ele quer nos levar pelo caminho dele. Por isso o apóstolo Paulo diz: precisamos da armadura de Deus. Todo esse conjunto que o apóstolo Paulo cita aqui é que nos protege, é que nos dá a garantia e que nós podemos sim nos manter firmes, seguir nosso caminho rumo à eternidade, porque foi esse caminho que Deus preparou para todos nós através de Jesus Cristo. E somente em Jesus Cristo é que nós podemos ter a certeza de que de fato um dia estaremos com Ele na eternidade. Para nós, Jesus Cristo e a sua palavra é o alicerce, é a sustentação, aquilo que nos dá base, aquilo que nos segura, aquilo que nos garante que um dia estaremos com Ele na eternidade. Portanto, como recomenda o apóstolo Paulo, usemos sempre o cinto da verdade, usemos sempre a couraça da justiça, usemos sempre as sandálias ou as botas da paz, do evangelho, da pregação, usemos sempre o escudo da fé, usemos sempre o capacete da salvação e usemos a espada, que é a palavra de Deus, para nos defendermos e para continuarmos a nossa jornada rumo à vida eterna. Que Deus e Espírito Santo assim nos conceda. Amém. Nós vamos orar. Que a paz de Deus, que é maior do que todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração, renova em mim o Espírito reto, me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Tudo aquilo que nós somos e temos, na verdade, é do próprio Deus, é dele. E nesse momento nós trazemos ao altar um pouco daquilo que Ele dá a todos nós diariamente através das nossas ofertas.
momento a nossa oração geral. Alguém tem algum pedido especial, alguma intercessão para a nossa oração? Pela saúde do meu irmão Ney e da minha cunhada Mara. É Gilney? Gilney e Mara. Tá. Ok. Pela saúde da tia Deise. Sua tia, sim. Certo. Alguém mais? Nós também queremos pedir pelo nosso filho, que na terça-feira está embarcando para Portugal, né? Pedimos que Deus cuide dele, proteja, né? Cuide de nós também, né? Que ficamos aqui sem ele, né? Então nós vamos orar. Ó Deus, nosso bondoso Pai, nós chegamos à Tua presença na certeza que Tu ofereces a todos nós o Teu escudo, a Tua armadura, que é a armadura que nos protege de todos os males e perigos espirituais. Ó Deus, precisamos muito dessa armadura, porque constantemente nós passamos por tentações, constantemente somos atacados por nosso inimigo, constantemente nós somos frágeis, nós somos fracos. Por isso pedimos, fortalece-nos, dá-nos essa armadura para que possamos nos cuidar, nos proteger e assim sermos cuidados e guiados por Ti, e assim seguirmos a nossa jornada sempre firmes no Teu caminho. Ó Deus, também entregamos nas Tuas mãos, em Teus cuidados, as pessoas que foram aqui citadas, para que todas elas sejam amparadas e cuidadas por Ti nesse momento de sofrimento e nesse momento de aflição, nesse momento de doença. Sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus amoroso, um Deus poderoso, que pode, ao seu tempo e ao seu modo, ajudar essas pessoas, se for da Tua vontade, a se curar. Mas acima de tudo, nós temos a certeza que Tu estás com eles, os cuidando, amparando, para que dessa forma eles possam seguir a sua jornada. Também, ó Deus, colocamos em Tuas mãos o nosso filho Arthur, que está de viagem rumo a Portugal nessa próxima semana. Pedimos a Deus que cuides muito bem dele, que estejas com ele, guiando, cuidando, e também com todos nós, para que possamos sempre estar prontos a auxiliar, ajudar, mesmo que à distância. Ó Deus, cuide e protege a todos nós de todos os males e perigos que afetam o corpo e a alma, hoje e sempre. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei todos desse, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é dado por vós para perdão de todos os vossos pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes em memória minha. E de igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para todos sempre. Amém.
a Santa Ceia, nós recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo. Através disso, Cristo nos dá o seu perdão e também fortalece a nossa fé. Conforme já estamos habituados, faremos por grupos familiares, mantendo o distanciamento. Vinde, pois tudo está preparado. Ó Deus, nós te agradecemos, porque mais uma vez nos deste teu corpo e o teu sangue, para dessa forma perdoar nossos pecados e fortalecer a nossa fé. Que essa fé fortalecida nos ajude a enfrentarmos o nosso dia a dia, a vivermos a vida
no teu caminho, seguindo a nossa jornada para um dia nos encontrarmos contigo. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.